aqui caminhando para a nossa terceira reunião, não é isso? Terceira reunião, Mário. Nossa. Terceira reunião. Olha o histórico desse grupo de educadores insubmissos. Prazer imenso estar aqui com vocês agora, às 18h13, impontualmente, mas a gente hoje vai ter um bate-papo muito descontraído e, ao mesmo tempo, guerreiro, né? No bom sentido da palavra, com dois colegas maravilhosos da Faculdade de Educação. Um é Roberto Marques, né, que, avesso às tecnologias, não tem Facebook, não deixou botar uma foto dele na propaganda que eu fiz, tá? Para mandar para vocês. Eu falei que da próxima eu me vingo. Aí coloco lá ele tocando jazz no gueto nos anos 30. Ele vai se ver comigo. Super bem-vindo, obrigada pela generosidade, você é um cara, um parceirão. Roberto é da geografia, né? Trabalha com licenciandos em geografia e tem na geografia política um dos seus pontos de interesse, enfim, política, étnico-política, não é isso, Roberto? Você me corrige, tá? É essa mesmo. Vai ter uma baita discussão com o Roberto aqui hoje. E também, né, convidamos a Mônica Santos, Mônica Pereira dos Santos, né, que é outra colega muito querida, que trabalha com temas relativos à educação especial, né, há muito tempo militando nessa área, e não só, né, dando pitaco em tudo que ela acha que está virado, né? Às vezes até de ovo virado, né, Mônica? Tá tudo bem. Eu trabalho em inclusão, o que me remete a necessariamente pensar as exclusões, sabe, Beli? Então, é por isso que eu tenho que me interessar por tudo aquilo que geralmente incomoda as pessoas, né? Enfim, é por isso que a gente trouxe duas pessoas que se incomodam, que se afetam, como a Mônica e como o Roberto, para a gente bater um papo. E, claro, né, depois a gente precisa e quer que vocês também, né, entrem nessa dança. Se quiserem ir comentando aqui no chat, depois eu e a Elvia, né, Elvia? A gente vai separando as perguntas e tentando aqui, né, administrar a lista de inscritos para qualquer tipo de inscrição, para comentário, para sugestões, enfim. E eu estou transmitindo também lá pelo Facebook, né, no meu perfil pessoal. Se vocês quiserem convidar alguém, fiquem à vontade também. Tudo bem, galera? E aí, vamos começar com o Roberto? Podemos começar com o Roberto? As regrinhas... A gente conversou aqui antes, acha melhor começar com ela. Ah, tá ótimo. Combinado. Já começamos em submissos, viu? Exatamente. Nós primeiro, né? Vamos lá. O que eu vou falar já abre para o Roberto depois entrar bem legal, que é no documento da OCDE. Bom, então, eu vou dar uma continuada nas discussões passadas, já que vocês me provocaram a falar, né? E eu vou trazer ainda o parecer, e eu coloquei essa imagem assim, né, com os números atrás, índice Dow Jones, Bolsa de Valores, né? Porque é isso, assim, o que esses documentos têm nos trazido recentemente é essa ideia de que educação é negócio, né? Educação são números, né? Pandemia também está virando números. E a gente está o tempo todo preocupado com números e números e números, em não perder certos números, e a minha interpretação vai muito nesse sentido. E, de repente, um parecer parece como um parecer, né, que quer passar uma tinta em branco para disfarçar, né, um interesse numérico, quando, na verdade, a gente, ao ler nas entrelinhas, a gente percebe que há um fundo numérico que nunca sai, né, da cena, enfim, ainda que fique, por vezes, disfarçado. Então, a gente volta um pouquinho hoje, eu vou destacar algumas coisas só,
que são as coisas que mais me impactam, e que tem a ver com a discussão da semana passada, tendo em vista aquilo que eu trouxe de repensar completamente a escola, né? E também a educação, mas principalmente a escola. Então, eu queria começar chamando a atenção para o início do documento, quando ele fala dos direitos e dos objetivos de aprendizagem, coisa que vocês chamaram muita atenção na semana passada, para essa parte em especial que eu botei em negrito, né, de que a principal finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa, né, da educação e que estão na BNCC. E se você vai na BNCC, vocês vão ver uma enxurrada absurda, né, de supostos objetivos e direitos, né, mas que são assim de um teor numérico imenso em termos de conteúdos. E quando a gente se debruça um pouco mais, né, para ver por dentro esses conteúdos, a gente não tem como escapar de se perguntar, mas para que tudo isso? Né? Ou ainda, o porquê tudo isso? Então, isso já me chama a atenção e está bem no começo desse documento, é uma coisa que eu queria trazer para a gente depois problematizar. Dá licença, Mônica, tem alguém com microfone ligado e aí está tendo interferência de outra voz. Vocês não estão sentindo aí, não? Eu não. Então tá bom. Aí, logo na sequência, o documento começa a falar sobre a reorganização do calendário escolar, e ele vai repetir isso no final, dizendo que é possível reordenar essa programação curricular, né, por meio de 3 ideias. A de repor a carga horária presencialmente ao final da pandemia, e tudo é em cima da pandemia, tá, gente? Ou uma forma de realizar as atividades por meio não presencial, seja isso mediado ou não pelas tecnologias digitais, enquanto a gente estiver na quarentena, né? E aí sempre com essa preocupação de garantir o número mínimo das horas, né? Ou de se ampliar a carga horária diária com a realização de atividades extras não presenciais, sejam elas mediadas ou não, mais uma vez pelas tecnologias, de uma forma concomitante quando retornarmos às atividades. São essas as 3 alternativas colocadas como formas de se reorganizar o calendário escolar, supostamente fundamentadas, entre outros documentos, no tal documento da OCDE. E aí a gente já começa a parar um pouquinho para pensar. Primeiro, até aí, há um ponto em comum entre essas 3 propostas, né? Que é o cumprimento das horas mínimas previstas. E, a partir daí, a gente pode se questionar. Será que a educação que a gente quer, que é a de qualidade, se mede por dias e horas? Né? Nesse sentido, a gente vai ter que pensar até a LDB, gente. Né? Por que a obsessão com dias e horas? Né? É isso que, efetivamente, pode fazer com que a gente meça ou mensure a qualidade da educação? Né? O que está por trás disso, afinal? Será que dá para a gente pautar o funcionamento e a avaliação de como a educação funciona por aí? E uma outra coisa é a preocupação com o tal cumprimento do efetivo trabalho escolar. E aí eu fui olhar o que significava efetivamente isso e descobri que em vários documentos há essa definição, mas na LDB principalmente. Né? E a definição, vocês já devem saber, mas é sempre bom lembrar. Toda e qualquer atividade escolar planejada, respaldada na proposta pedagógica da escola e que envolva a participação de professores e alunos, mas vejam, exigindo controle de frequência. Apesar de parecer uma definição relativamente pontual, ela deixa bastante brecha a entrever. Né? Então, o trabalho chamado efetivo escolar, na própria LDB, deixa ver
que é um trabalho a ser definido por nós, né? Então, assim, talvez a paranoia, com as horas e os dias, não seja ou não precise ser essa coisa absurda, né, exagerada, que fazem crer documentos como esse. Não sei, é para a gente refletir. Uma outra coisa que o documento, então, começa a fazer é pensar as consequências de se suspender as aulas. E aí eles fazem uma série de críticas, sempre se reportando, né, documentos internacionais e as recomendações na cabeça deles, né, do documento da OCDE, uma delas sendo as dificuldades de reposição, né, dizendo que vai ser muito difícil, é difícil repor, e querendo utilizar isso como motivo para vamos começar as aulas logo, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica de repor. E aí, para provocar a nossa discussão, eu trago o seguinte questionamento. Mas será o caso de repor? Pois seria mesmo o caso da gente retornar agora, ou mesmo logo? Tá bom, porque na vez passada eu dizia, será que não é o caso a gente aproveitar o tempo e parar? Mas tá, que não seja então. Se for para a gente repor. Então, de toda maneira, a gente não vai ter que parar para pensar, repor exatamente o quê, ou mais importante talvez do que isso, para quê? Olha lá a lâmina inicial com os números atrás, né, da suposta camada de tinta que se pretende passar com esse texto. E aí eu convido todo mundo a um exercício imaginativo mesmo. O que aconteceria se a gente não repusesse, afinal? Eu não tenho a resposta. Eu tenho imaginação para vocês, tá? Ainda nessas consequências da suspensão que o documento traz, uma outra que eles mencionam seriam os tais retrocessos no processo educacional e da aprendizagem. Em relação ao processo educacional, eles dizem que isso ia desbarafundar toda a educação. E aí eu pergunto, será? Talvez, se a gente realmente só pautar a educação pelos conteúdos escolares e, de novo, aquela parafernália de números de conteúdos descritos e objetivos descritos nas BNCC, né? Mas e se a gente, repensando a educação, oferece de verdade o que talvez nunca tenhamos tido de uma forma organizada a oportunidade de oferecer? A tal educação cidadã, planetária, que pense, né, o que vai ser o mundo e nós nesse mundo. Ou talvez realmente seja se a educação oferecida continuar sendo uma educação rasa para inglês ver, de que, olha, o nosso currículo é muito rico em quantidade, mas e a qualidade? Né? E aí, talvez, a gente tenha que parar para pensar o que é a qualidade. Ela é definida por números ou por relações? Ainda dentro dessa consequência dos retrocessos no processo educacional da aprendizagem, eles argumentam da aprendizagem no sentido de que ela vai ser atrasada, e aí eles utilizam um estudo com base de 1996, esse tal estudo que eles dizem é mencionado no relatório da OCDE. Eu fui ler esse estudo, e aí eu falei, não é possível que só existam esse estudo e outros estudos que o sucederam, comprovando que exista realmente uma tal de perda de aprendizagem a partir da ideia de que períodos muito longos de afastamento provoquem essa perda. Então, eu saí correndo para buscar, não é possível, não acredito nisso, até pelo que eu conheço de psicologia cognitiva. Ninguém é perfeito, eu sou psicóloga, já falei isso, fui correr atrás. Pois bem, descobri que há estudos recentes que vão contestar essa noção, e mais do que isso, esses estudos vêm apontando que essa forma de montar esses estudos lá da época de 90 surge para fundamentar algumas políticas públicas com base na premissa de que o fracasso escolar é responsabilidade de professores e de escolas. Porque o X da questão das escolas é o rendimento, são os resultados, é a performance acadêmica.
né? E as políticas públicas de educação de lá para cá, isso nos Estados Unidos, porque isso tudo é lá nos Estados Unidos, tá? Tinham que ser orientadas em dois sentidos, de se saber, afinal, qual era o fator principal desse problema, né, de mau rendimento, e quais eram as falhas na assimetria da informação do mercado educacional. O que é que esse mercado não estava entendendo para melhorar e aprimorar seus mecanismos e conseguir, com isso, o sucesso esse, mais uma vez, pautado pelos números, pelas notas, pelo rendimento, pelo resultado de outro aspecto que eles trazem aqui, de grande testagem, né? Testagens que são feitas anualmente, e lá nos Estados Unidos, o pior, e aí são o que os estudos atuais contestam, são feitos anualmente após um período em que eles têm realmente um intervalo um pouco maior de afastamento da escola. Então, para lá, era meio óbvio que acontecesse isso. Por quê? Porque as crianças lá, e jovens, já têm um programa de aprendizagem durante o verão, já tem programas. Isso é mais ou menos comum lá desde a época de 90, né? E o que esses programas as pesquisas atuais vinham mostrando, já desde 2018, é que essa aprendizagem de verão, ela variava muito em qualidade conforme a classe social. Por quê? Porque jovens e crianças de lá não tinham o mesmo acesso a programas de, aspas, qualidade que jovens mais ricos. E aí, quer dizer, junto isso tudo, isso já enfraquece, né, o que esses estudos de 96 mostravam, e junte-se a isso a ideia de que aqui no Brasil a coisa é muito diferente, né? O Enem também acontece uma vez por ano, mas é antes do verão, a gente não tem ainda oficializado de uma forma como lá programas de verão, e, enfim, são várias diferenças que a gente precisa refletir. Outra consequência que eles dizem é de que há danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como se isso não fosse uma coisa antiga, né? E aí então parou a educação, a pergunta que eu faço é essa, pois então é esse o papel social da educação? A gente é a rota de fuga, o receptáculo de um problema que é muito anterior ao da pandemia, e nós somos agora também o hospital dos problemas sociais? Então, a gente tem que voltar às aulas, né, correndinho, porque senão a gente vai causar esses danos estruturais sociais. Quer dizer, é uma lógica que eu não considero nem invertida, é pervertida, né? Porque a educação não pode ser a redentora, muito menos a substituta do Estado, né? Mas ela tem que ser a libertadora, né? Ela tem que ser independente disso tudo, muito embora ela tenha que ser, sim, financiada pelo Estado, já que ela é direito e não serviço. E uma outra consequência que eles trazem é de que vai aumentar o abandono e a evasão escolar. E aí, mais uma vez, eu trago eu contesto essa ideia dizendo que evasão já é também um fenômeno antigo, muito antes da pandemia, né? E que o problema não é a escola estar suspensa, o problema tem sido a escola como ela tem sido organizada, né? E que, sem suporte estatal, né, desvalorizada nas nossas carreiras, desvalorizando nossas carreiras, desvalorizando o público ao qual a educação pública precisa atender, desvalorizando tudo, enfim, né? Além do mais, mesmo que fosse esse o caso, vamos viajar na maionese. Quem disse que evasão é sinônimo de não estudar necessariamente, né? Talvez não fosse isso uma boa ideia, um bom ponto de partida, justamente para a gente começar a repensar a escola. Então, ao invés de sair resgatando a escola como está, bem, o que a gente percebe quando eles falam sobre esses impactos da pandemia, enfim, é uma preocupação enorme em minimizar esses impactos. Para o que, eu pergunto, minimizar o quê se não tem nada de novo? Esses impactos são todos conhecidos, nossos velhos amigos, né?
e que estão apenas sendo desvelados agora. É como se fossem... Agora a gente está vendo mais um pedaço do iceberg. A gente viu uma ponta e a gente agora está vendo um pouco mais da ponta, mas ainda tem todo um corpo, né, a ser desvelado. E esse é o discurso que coloca justamente as fragilidades, as desigualdades estruturais da sociedade brasileira, não só nos nossos ombros, como também se fosse algo natural e genético. Ah, não tem jeito, então vamos retomar como está mesmo, e vida que segue uma ova, né? Só para concluir, ainda tem também lá mais para a página 20, e eu não peguei daí para diante, eu li, mas não achei mais nada que me gritasse tanto, que já não tenha sido falado a semana passada, a questão da avaliação. Eu entendo que esse documento ele dá um respaldo para que a gente fique apenas tão somente de conta de que, se a gente retornar agora, de que a gente salvou 2020, já que a gente vai ter que levar em conta os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o contexto excepcional da pandemia, com o maldito objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono, que já sempre existiu no ensino fundamental e médio. Então, quer dizer, legal, a gente volta para dizer que fez, quando, na verdade, não fez, porque a gente não vai recuperar e a gente vai voltar pior do que estava. Com isso, eu agradeço muito. Não sei se eu passei demais, mas eu tentei não passar demais. E é isso, gente. Falei. Moniquinha, muito obrigada, minha flor. Adorei, mas eu quero ver seu rostinho também, tá? Tá, vou botar aqui. Eu quero te ver, quero te botar aqui para as pessoas conhecerem também. Ai, meu Deus, não faça isso que o Bolsonaro vai mandar me assassinar amanhã. Ah, então, vai uma galera presa agora, a gente vai fazer a revolução dentro da cadeia agora. Mônica, maravilhosa apresentação, hein? Passei muito tempo? Não! Tem 16 minutos no espetáculo. Roberto, agora? Sou eu. Quando quiser. Manda ver. Eu primeiro queria falar umas coisinhas dentro desse tempo. Eu vou ser bem rápido, tentar ser bem rápido, até menos, se for o caso. Primeiro, algumas coisinhas, né, importantes de falar nesse período. Há poucos dias, tivemos aqui no Rio de Janeiro uma grande operação no Morro do Alemão, com 10 mortes e as pessoas carregando o cadáver morro abaixo. Segundo, nós hoje ultrapassamos a marca de 16.200 mortos. Estamos num honroso 5º lugar entre o número de casos, mesmo com uma ridícula colocação entre os países entre os números de testagem, né? Um pouco mais de 700 mil. Mesmo com essa testagem bizarra, nós temos um quantitativo de... A gente vai se aproximar já do Reino Unido, vai passar o Reino Unido, vai passar a Rússia e a Espanha já, né? Vamos passar esses países aí rapidamente. Que eu estou falando isso porque é isso que está no contexto, né? É isso que está em jogo. Também temos um grande número de professores mortos no Brasil. São notícias. O primeiro caso, né, no Rio Grande do Norte foi de um professor da Universidade Estadual. No Rio Grande do Sul, parece que a Secretaria tem comunicado que os professores mortos, enfim, Instituto Federal, pessoas aqui na Baixada, no Rio de Janeiro. Então, é só para a gente não perder de vista, estou falando isso para a gente não perder de vista, que a gente está falando não sobre as escolas, não sobre necessariamente o parecer, até porque as escolas não pararam. E é isso que o parecer parece querer dizer para a gente. Né? O que parou foi a sociedade. Nós temos um problema muito maior ao redor. E esse problema da educação não poder parar, o aprendizagem não pode parar, ele não deveria ser o centro do debate nesse momento, nem na educação. Por incrível que pareça, o relatório, o framework, o roteiro que a OCDE montou para os governos, ele caminha nesse sentido, diferente do parecer do CNE. Por incrível que pareça. Antes de mais nada, 15 segundinhos para falar que a OCDE ela é um clube dos países ricos, né? Foi criada como uma organização
supranacional que funciona de maneira a influenciar as políticas em diversas áreas dos países capitalistas, né? com o comando aí dos países ricos. E, entre outras coisas, a OCDE é quem faz e quem implementa o PISA, Relatório Internacional de Avaliação de Estudantes. Então, não só o PISA, mas coisas como o relatório Tales, como o método Stalins, são alguns mecanismos de regulação da educação nos países membros e nos países que são, de alguma maneira, associados à OCDE, como é o caso do Brasil. Então, a OCDE veio, nos últimos anos, influenciando políticas, como, por exemplo, a da Base Nacional Comum Curricular. São algumas ações da OCDE. Estou fazendo essa contextualização porque esse relatório, por incrível que pareça, esse guia, esse roteiro, por incrível que pareça, não caminha na direção do parecer do CNE, como a Mônica colocou, né? O parecer que está todo centrado na ideia de aprendizagem, a aprendizagem não pode parar, perda da aprendizagem e uma produtividade da escola. Isso está no roteiro da OCDE. Não quer dizer que não esteja lá, isso está no roteiro. Mas não é o eixo desse roteiro, desse guia da OCDE. Esse roteiro, agora entrando diretamente, né, esse guia, ele é organizado tem um sumário, uma introdução, e depois tem algumas recomendações e um trecho de como os países têm respondido essa parte, como os países têm respondido. Ele foi em cima de um questionário que a OCDE mandou para os países. Nem todos responderam tudo, nem todos os membros desse país responderam tudo. No Brasil foram dois questionários que voltaram. O Afeganistão foram 10. Então, né, isso aí tá... Vale a pena dar uma olhada nisso, mas não é o que eu vou centrar. E depois uma pesquisa quantitativa com base naquilo que foi o questionário do próprio PISA. E um questionário ligado à situação socioeconômica, acredito se quiser, dos estudantes e da comunidade, e na questão das tecnologias, do acesso e do uso das tecnologias. Essa é a parte final. Eu vou fazer um recorte aqui, para não alongar muito, na introdução, que é onde a OCDE desenvolve esse guia, e depois na parte das recomendações dos países. A introdução, então, é onde eles desenvolvem todo o discurso para colocar depois as recomendações. Então, algumas coisas são importantes, né? O CNE está alinhado com eles, em boa parte, porque as palavras que aparecem, muitos conceitos estão muito ligados à eficácia, oportunidade de aprendizagem, oportunidade de aprender. A perda do aprendizado aparece num momento ali, não é central. Estudos mostram, não diz nem qual foi o estudo, obrigado, Mônica, pela investigação, né? Mostra a perda de aprendizagem, período de férias, quando retorna. Fala de necessidades educacionais e fala de desafios para essas necessidades educacionais e está todo pautado na ideia das evidências. Então, isso aí aparece com uma gramática importante no parecer do CNE. Beleza. A base de dados, como eu falei, é do PISA e o que eles chamam de resposta educativa dos países a essa crise. E aí, é importante frisar que as principais referências de estudos e das pesquisas de levantamento de dados colocadas para as crises, para essa crise, para isso que teve no momento, a educação diante da pandemia, em escala mundial, são de instituições como a Universidade dos Estados Unidos, a Johns Hopkins, a Universidade que faz um acompanhamento da pandemia, o Imperial College de Londres, que tem sido central hoje na questão sanitária, na questão do levantamento de dados e da produção de pesquisas atuais, quase que em tempo real, sobre a epidemia. Vai lembrar que a Imperial College lá foi quem fez uma queda de braço com o Boris Johnson, né, com relação à colocação de cenários e tal. O chefe da Força Tarefa, que eles não falam isso, falam uma fala do Fauci, né, mas o Anthony Fauci é o chefe da Força Tarefa
para o corona nos Estados Unidos. É o cara que faz a queda de braço com o Trump também. E a Universidade de Harvard, ela é a principal fonte dos dados aqui, dos cursos para esse relatório, e algumas instituições como Save the Children, WISE, algumas coisas assim. Então, estão todas num cenário privado e de instituições internacionais. Esse é o arcabouço da produção desse discurso sendo produzido nesse relatório, que está lá nesse relatório. E é legal porque a OCDE é uma organização multilateral, né, uma transnacional. E ela não vai, nesse relatório, não se coloca contrária a outras, como, por exemplo, o centro do relatório é a questão sanitária. Ponto. Apesar deles falarem da aprendizagem, não há uma preocupação na questão da aprendizagem, mas principalmente no vínculo com a escola e em ações que os sistemas educacionais podem desenvolver com estudantes e com a comunidade nesse período, que não necessariamente são necessidades ligadas à produtividade dos estudantes. Isso é algo surpreendente, foi deixado de lado no relatório do CNE. Esse ponto de discórdia, de esquecimento, digamos assim, ele é muito importante. Por quê? Apesar de estar lá no centro do seu aprendizagem, eles colocam na introdução um checklist, né? Eles chamam de um checklist para estruturar as ações para a pandemia. Repara que é estruturar as ações. Eles não estão dizendo como deve ser. É incrível isso. Mas eles não dizem quais são as ações de pandemia. Eles dizem que os estados, né, os países, as lideranças e a comunidade devem construir ações. Então, por exemplo, o primeiro ponto do checklist, não vou ler todos, são 25 pontos dessa lista, é estabelecer uma força-tarefa ou comitê gestor que terá a responsabilidade de desenvolver e implementar a resposta educacional à pandemia. Isso em momento nenhum aconteceu no Brasil. Eles falam que esse comitê deve ter professores, deve ter representante de pais, de alunos. Em momento algum isso apareceu no Brasil. Em momento algum isso apareceu. Um segundo item, eles colocam desenvolver cronograma e meios para uma comunicação frequente e regular entre esses membros. Outro, estratégia e que ela seja clara e comunicada o tempo todo com responsáveis, pais, enfim, a construção de uma rede dentro do país que envolva todos os sujeitos da educação. E também do sistema de saúde. Isso passou ao largo do parecer da CNE. Vou repetir que passou ao largo um monte de vezes. Mas eu vou destacar alguns pontos desse checklist. Lá no item 18, já perto do final do checklist, quando a escola fornece refeições aos alunos, desenvolva meios alternativos de distribuição de alimentos para alunos e famílias. Isso não está no parecer. Quando a escola fornece outros serviços sociais, tais como apoio à saúde mental, desenvolva formas alternativas de atendimento. A saúde mental aparece várias vezes, inclusive ligado a professores, funcionários das escolas, famílias e estudantes. Os professores são centrais nas recomendações que eu vou falar depois da OCDE. E são centrais não como executores. Eles falam que os professores são fundamentais na criação de vínculo com as escolas e nos processos de aprendizagem. Depois eu vou chegar a alguns pontos que são muito bacanas para a gente colocar. Mais dois itens aqui importantes. As escolas devem desenvolver mecanismos de checagem diária com professores e funcionários da escola. As escolas devem fornecer orientação aos alunos e famílias sobre o uso seguro, atenção, do tempo de tela e ferramentas online para preservar o bem-estar e a saúde mental dos alunos, bem como oferecer proteção contra ameaças online a menores. O bem-estar preservar o bem-estar é algo que aparece várias vezes. A preocupação com a exposição diária ao computador é algo que aparece várias vezes. Isso é importantíssimo frisar.
E depois eles vão para recomendações. Eu vou chegar perto do fim aqui, né? Falam que devem... os sistemas, e sempre os sistemas colocando a partir da força-tarefa, a partir da integração, devem contribuir para a criação de oportunidades para ajudar a requalificar os deslocados de seus empregos pela pandemia e facilitar a sua reintegração no mercado de trabalho. Outro, e aí alguns pontos que eu vou pedir licença para ler mesmo, porque acho que o texto lido, o texto copiado ali é mais forte. Por exemplo, um outro item, por exemplo, a curto prazo, nos países ou sistemas escolares que ainda não possuem uma infraestrutura existente para apoiar a aprendizagem online e o acesso universal a dispositivos, é improvável que a educação online possa ser implantada para oferecer educação. Outras modalidades serão necessárias, de menor custo e relativa facilidade de implementação, como a educação via rádio e televisão educativa. Terceiro, evitar perda de aprendizagem. Mas olha o que eles falam sobre isso. Isso exige a reorientação de metas curriculares e a definição do que deve ser aprendido durante o período de distanciamento social. Outro item. Em segundo lugar, apenas em relação ao apoio à aprendizagem, uma prioridade-chave das instituições de ensino deve ser o bem-estar dos alunos e dos profissionais. Existe uma correlação entre garantir o bem-estar e o aumento significativo do tempo de tela derivado de uma transição para o ensino à distância. Então, repara, mesmo a OCDE, que veio ao longo desse tempo sendo crucial para a imposição de uma racionalidade produtivista, né, tudo isso, neste momento, mesmo sem abandonar essa perspectiva, eles colocam isso no segundo plano porque eles entendem, parece que eles entendem, que existe uma questão do bem-estar e da manutenção dos sistemas escolares funcionando antes de mais nada e de ter outros significados para ele do que o CNE. Enfim. E aí tem alguns outros itens, fala da importância dos professores. Eu quero pegar um item aqui que é as finalidades dos sistemas. O parecer faz uma leitura, o parecer do CNE faz uma leitura que eu coloco, que é desonesta, sobre as licenciaturas, indo para a universidade especificamente. Achei legal colocar esse ponto. Coloca isso. A flexibilidade semelhante na resposta a esse sério desafio adaptativo será exigida dos sindicatos na interpretação dos contratos de trabalho de modo a apoiar os professores no redesenho de suas práticas profissionais. A OCDE falando de uma necessidade de diálogo, mesmo colocando que deve haver uma flexibilidade, né? Demandadas para que os alunos sejam educados durante a pandemia. Eu quero pegar um último ponto aqui, dois pontos que eu acho importantes aqui, para colocar, sobre as recomendações ainda, depois eu vou entrar num ponto final para a gente ir para a discussão. É necessário garantir o acesso, eles falam muito do acesso, mas é muito bacana, por incrível que pareça, porque eles trabalham com dados que são os dados do acesso, que eles têm dos questionários do PISA e do monitoramento que já faz algum tempo. E eles colocam claramente que a desigualdade, dois pontos, que a desigualdade do acesso, ela acaba incidindo sobre a desigualdade educacional e que, nesse momento, isso pode amplificar a desigualdade educacional. Primeiro ponto. E o segundo ponto em relação a isso, até contraditório, eles depois colocam numa saia justa, eu separei um item aqui, mas eles falam o seguinte, que o relatório do PISA, os dados do PISA mostram que o acesso, a maior possibilidade de acesso, não garante maior produtividade. Que os resultados foram a produtividade, os maiores resultados não estão ligados à possibilidade de acesso ou ao uso da internet e das tecnologias. Aí depois eles falam que isso precisa ser melhor colocado e tal, mas os dados são esses. Então, mesmo a ideia de você
mesmo esse fetiche que está colocado hoje, que é um fetiche com 1000 usos, né? Ô, Roberto, desculpa te interromper, tem alguém batucando aí na tua casa? Não, não é na minha, não. Infelizmente, adoraria um batuque aqui em casa, no meio da pandemia, mas não é. Louco, mas é só o seu que está ligado, eu já olhei todos. Então, pode ser algum mau contato, alguma coisa de conexão, enfim. Eu também não estou escutando batuque, não. Desculpa. Mas não. Então, aqui, um último ponto que eu vou botar de recomendações, que eu acho que é legal para a gente discutir também. É necessário garantir o acesso a dispositivos e conectividade para os alunos que não possuem. Garantir o acesso a dispositivo e conectividade. Isso eu estou colocando porque vai não só para a rede pública, mas também para a rede privada, onde isso está sendo colocado como uma demanda que todo mundo tem que resolver. As escolas estão fazendo sua parte. Estou oferecendo o ensino online à distância, né? Então, para professores e para estudantes, isso aí cada um vai resolver o seu. Quando isso não for possível, outras modalidades como televisão, rádio, podcast, DVDs e pacote de aprendizagem devem ser utilizados para a entrega de conteúdos educativos dos alunos. Enfim, esse conteúdo deve ser projetado para oferecer aos alunos oportunidade de resposta e interação. E o tempo todo eles falam, aí coloca assim, entretanto, e essa parte eu achei bem curiosa, é imperativo investir no desenvolvimento dessa infraestrutura onde ela não existe. Algo difícil de ser feito dentro do orçamento habitual da educação. Mas que a resposta a essa pandemia pode contemplar como investimento essencial. Em momento algum, nós estamos vendo qualquer tipo de possibilidade de aumento dos investimentos para a educação em tempos de pandemia, né, que é o slogan, em tempos de pandemia, mas aumento em algum estamos vendo isso. É bacana, vale a pena dar uma olhada esse parecer, esse relatório, né, esse roteiro. Ele o Luiz Carlos Freitas disponibilizou no site Avaliação Educacional, né, no blog dele, e ele foi uma professora da Unicamp, eu não lembro agora o nome dela, está no parecer, e a Cláudia Coxinha ela faz a revisão da tradução, né? Então, é segura a tradução, vale a pena dar uma olhada, eles parecem bem significativo, e principalmente para nós vermos que o relatório ele não serviu de base, de maneira alguma, para o parecer do CNE. O CNE desregula completamente a educação e entrega para as empresas, para cada um fazer o que quiser. E o que eles colocam nesse momento, a OCDE, não é qualquer um fazer o que acha de ser feito. Precisa ter uma estratégia para isso, tem que ser conversada com todo mundo. O papel das lideranças é abrir canais de comunicação e conversar com todo mundo. E o principal neste momento é garantir o vínculo com a escola, fornecer, sim, oportunidades de aprendizagem. Sabemos que ela é precária, não vai atingir todo mundo, mas o outro ponto fundamental é garantir o bem-estar. A modalidade online, ela não é central. Ela não é central. Não é a internet que vai salvar, está no parecer. Pelo contrário, ela tem problemas de exposição direta à internet, enfim, tem mil problemas. Então, de novo, por incrível que pareça, esse relatório, esse roteiro do OCDE, ele é muito mais racional e afinado com OCDE e com uma preocupação com desigualdades socioeconômicas, ainda que seja na perspectiva OCDE, ainda que seja na perspectiva que a gente conhece muito bem, do que o parecer do CNE. E aí ele abre brechas, isso abre brechas muito importantes para nós pressionarmos os governos, pressionarmos secretarias. Estão fazendo checagem dos alunos e professores? Quais são as estratégias para o bem-estar dos professores sendo colocados nesse momento? Não é entregar pacotes online que vai garantir nada. Então, tem uma série de pontos que são colocadas a partir daquilo que o Conselho, muito provavelmente foi Maria Helena mesmo, não foi Deschamps, nada disso, deve ser Maria Helena Guimarães Castro que escreveu isso mesmo,
teste deve ter só assinado, que o Conselho coloca. Então, a própria base que eles colocam confronta com aquilo que foi o cinismo do parecer, o cinismo dos conselheiros ao propor essa desregulação que está colocada no CNE. Enfim, não sei se o tempo foi muito, se foi pouco. Então, a gente está entrando no 20 agora. Uau, então valeu, gente, pela paciência. Eu vou disponibilizar aqui, eu vou jogar para vocês o parecer traduzido, que na semana passada ele tinha colocado o parecer direto da CDE. Tá? Só fazer uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, agora dar os créditos a quem eles têm, né? Eu cheguei a esse roteiro numa conversa com a nossa amiga professora Ana Angelita. Quando saiu o parecer, a gente conversou, ela falou, você viu o roteiro do ACD? É muito melhor do que ele. Aí a gente conversou e então eu falei, vou pegar lá. Então eu queria dar esse crédito aqui, eu acho importantíssimo. Tá legal? Que fala que indicou essa chamada. E dá uma olhada lá que você vai encontrar coisas bacanas. É isso, vou fechar o microfone aqui, gente. Vamos conversar. Muito bom, Roberto. Acho que você e Mônica hoje, nossa, foram cirúrgicos, né? Já não sei a galera, mas é porque também eu estou de licença, né? Nem estou na escola, mas assim, eu já estou com 1000 ideias de submissão. E agora eu acho que a gente pode escutar a galera, né? Oi, gente. Deixa eu só lembrar aqui, ó, as inscrições vão ser feitas aqui pelo chat, né? Para facilitar. Já tem um colega inscrito, que é o Aroito, lá de Teresópolis. E aí a gente faz aquele esqueminha, né? De 3 minutinhos, Dani, é isso? Continua? Sim, senhora. Aroito. A gente faz o exercício, 3 minutos né? Quando der 3 minutos, eu não sei se vocês me veem, mas eu vou fazer o seguinte, quando der 3 minutos, eu boto a mãozinha, e aí quem vocês virem com a mãozinha, sou eu, tá? Tá ótimo, Aroildo, abre sua câmera aí, seu áudio, por favor. Como é que faz isso? A câmera está aberta. Está tentando aqui, está aberta. Estão me vendo aí? Peraí. Eu vejo. Sim, eu também. Quando você começar a falar, vou falando, quando você começar a falar, vai aparecer para todo mundo. Show. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que o mais importante é me ouvir, né? Ouvimos. Ok. O que eu vou falar é mais inspirado aí na fala da Mônica, que me tocou assim profundamente, né? Que ela coloca questões bem pontuais, né? Sobre a questão da qualidade do ensino, não é isso? E baseado nisso, é só uma contribuição aqui de professor, né? Que é essa questão, o que é qualidade do ensino? É a quantidade de tecnologias disponibilidade ao aluno? Primeira questão, né? A gente tem a quantidade de horas, aulas dadas, né? Só repetindo um pouco o que ela falou. Quantidade de conteúdos, né? A gente vive num país onde o grande problema ainda, né? Espantemos nós, isso é uma coisa evidente, os professores aí da rede ensino superior pode, né, ter esse contato, né, que é a questão do analfabetismo funcional, né? A gente tem também a questão social, né, que é, por exemplo, uma criança de origem humilde que não lê em casa. A gente tem uma série de problemas que a gente já enfrenta há anos nesse país, né? Então, e essa pandemia só vem para revelar ainda mais esses problemas, né, que é a questão da desigualdade social e o acesso à educação, né? E o que fazer quando voltar às aulas, né? Será que a gente vai voltar da mesma forma que a gente estava começando nesse ano, né? Então, aí foi colocado aí pela Mônica, né, que é a questão do recuperar, né? Recuperar o quê? Recuperar conteúdos, né? E será que a gente deveria recuperar esse conteúdo? Será que haveria tempo, né? E, de novo, aquela questão do qualidade e tempo. A gente vai ter tempo, né? O aluno que, às vezes, estuda de manhã, aí é uma questão social, e não é um ou dois, são vários alunos, eu tenho vários alunos nesse sentido, que o cara estuda de manhã e trabalha à tarde. Então, que hora que ele vai recuperar esse conteúdo? Através de apostila, através de CDs, né? Aí a questão da tecnologia, né? Do oportunismo, né? De acesso, de se abrir as portas aí para o mundo da tecnologia, para as empresas, né? Então, são uma série de questões que a gente fica pensando nesse mimimi, né? Recuperar conteúdos, mas a gente tem várias questões dentro de sala de aula que a gente poderia estar enfrentando, né? Eu, por exemplo, eu estou dando aula para uma turma de primeiro ano que no ano passado
ter um programa no Estado, né, PASME, né, de aceleração, que acelerou uma turma do 6º ao 9º ano em um ano. Né? O que eu vou ensinar para esses alunos? Será que eu vou conseguir, né, que eles querem, né, que a gente cumpra lá a base curricular comum, né? Como é que vai ficar a educação desses alunos? Né? Já teve problemas também de falta de professor, né? Tem uma turma de primeiro ano que ficou sem física um ano inteiro, aí o professor chegou lá em, sei lá, em outubro e deu um jeito. Quer dizer, os caras passaram. Quer dizer, que nesse momento, esse tal de recuperar conteúdo aí não é colocado em questão. O negócio é passar, números, né? Passar os alunos, entendeu? E a qualidade de educação que eles tanto falam e se preocupam em relatórios, nesse momento não se coloca. Então, só para enfatizar esse problema, é a questão do analfabetismo funcional, que a gente entope esses alunos de conteúdo e eles não sabem o básico, que é ler e escrever, não sabe fazer uma conta, às vezes, de porcentagem, né? Enfim, cara, educação para quê, né? Eu já tive iniciativa na escola, sou professor de sociologia, eu queria fazer uma horta, né, na escola, nossa, eu tive que carregar pneus, a gente movimentou a escola toda, mas o projeto simplesmente não foi para frente, né? Porque não era coletivo. Não era um trabalho que houve empenho suficiente, né? As couves morreram lá, né? Eu plantei morango, e até esse ano eu tentei voltar um pouco o gás, queria fazer uma parreira de uva, né? São vários projetos sociais onde a gente pode trabalhar, né? Exatamente essa qualidade educacional tanto falada, né, e pouco discutida e pouco clara para a gente no que seria essa educação de qualidade, né? E como mensurar essa qualidade, né? Eu acho que é um pouco esses valores que a gente busca, a questão da interatividade dos alunos, né? Meter a mão na massa mesmo, né? Sei lá, cortar um pneu, como a gente fez, pintar, a gente trabalhar com professores de arte, enfim. E em vez de ficar só fazendo lá aquela educação com cartazes sobre ecologia, sei lá, fazer projetos mais científicos mesmo, né? Já que a gente está vivendo aí um descaso total com a ciência, né? Trabalhar experiência, enfim, um outro tipo de escola que vai muito além de conteúdo, o aluno não aprende nada, educação e a gente bancária, tem educação bancária, né? Há pouco tempo eu escrevi um texto no Facebook, né, revoltado, né, que a gente, os alunos não são nem cavalos, né, como disputando uma vaga no Enem, e a gente também não é camelo, né, que fica carregando só conhecimento, né, enfim, acabou. É isso. Boa, Aroilton. Aroilton, né? Aroilton. Eu vou aprender a falar. A Dani está inscrita, gente. Agora eu que vou ter que ver o tempo dela, né? Vamos lá, Dani. Então, o que eu ia falar, que eu vou falar é o seguinte, nessa pegada que a gente está fazendo de conversas, né? De como é que a gente leva essas reflexões para compartilhar com os colegas que estão na lida, para a gente pensar ações de insubmissão, trazer a família para perto da gente, para pensar isso junto, né? O próprio documento da OCDE recomenda que a gente seja insubmisso junto com as famílias, eu acho isso ótimo. Eu acho que nessa pegada a gente também tem que começar a prestar atenção em algumas coisas que a gente fala quando a gente quer discutir conteúdo, escola, escolarização, essas coisas todas. Porque, por exemplo, vou pegar aqui só uma... Se a gente a Mônica fez uma provocação que eu acho excelente, né? Eu sempre me perguntei assim, eu sou da educação infantil, gente. Então, a educação infantil, na escola da universidade, ela é um mundo de possibilidades. Isso que vocês falam, né, da educação bancária, da educação... Isso eu não vivi na escola de educação infantil da UFRJ. É um mundo, assim, um mundo de exploração, muito, né? Então, eu imagino como é que deve ser complicado para vocês entenderem a educação de um jeito e terem que operacionalizá-la, não vivê-la, não viver os processos, não viver as dúvidas. Mas, então, quando a gente vai falar com as famílias, quando a gente vai falar com as pessoas que não estão na mesma sintonia que a gente, ou que não estão nas mesmas redes de significações que a gente, acho que a gente precisa começar a fazer um exercício de prestar atenção em algumas coisas, como a gente fala. Né? Por exemplo, a gente está aqui dizendo que... Eu, por exemplo, defendo a tese de que a gente tem que suspender o calendário escolar. E calendário escolar, eu estou falando de todo o calendário escolar, até para a universidade. A universidade está agora apontando uma discussão para como é que a gente faz educação remota.
tem que suspender isso e, consequentemente, suspender Enem, suspender toda essa engrenagem que força a gente a entender que estar na escola é promover educação bancária. Então, assim, como é que a gente conversa com quem não está fazendo essa problematização e diz assim, então, como recuperar conteúdos defasados há anos? A gente tem que abolir esse tipo de proposta de reflexão, porque, assim, é isso, a gente está dizendo o seguinte, não tem conteúdo defasado, o que tem é que tem uma lógica de educação que faz com que a gente opere, que no terceiro ano a gente aprende X, no quarto ano a gente aprende Y, né? Na educação infantil a gente prepara para o ensino fundamental. Essas lógicas, e aí eu gosto muito da fala da Mônica nesse sentido, são essas lógicas que a gente precisa aproveitar. Esse tempo de suspensão do tempo de capital, e vejam, eles não estão deixando a gente ficar com a cabeça livre, eles querem ocupar a gente, eles querem ocupar o nosso cotidiano. Por quê? Porque se a gente tiver com a cabeça livre, a gente pensa, e se a gente pensar, a gente contesta esse sistema. O que sustenta a educação bancária é o sistema capitalista. Então, a gente... Oi, desculpa. Não, então tá. Então, é isso. Então, só concluir. Não, só isso. Então, assim, começar a pensar também se a gente vai entrar em contato com as famílias, se a gente vai entrar em contato com colegas que não estão circulando nas nossas redes de significação, a gente pensar como é que a gente aborda a temática, não reforçando a ideia do que a gente quer superar. Então, essa é uma proposta. Super legal, super legal. Eu não consegui escrever, mas vou escrever isso agora aqui no chat, tá? A proposta, pode deixar. A Clarissa, que é do programa de pós-graduação lá da educação da UFRJ, pediu a palavra também. E aí, gente, outras pessoas que queiram se inscrever, por favor, lá no chat. Se não tiver ninguém inscrito depois da Clarissa, eu vou passar a bola de novo para a Mônica e para o Roberto comentarem esses três, né, comentários, essas três inserções de vocês, tudo bem? Então vamos lá, Clarissa, abre seu microfone, por favor, seu vídeo. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, parabenizar pelas brilhantes falas até aqui. Acho que é o momento mesmo da gente trocar, acho que educação é isso. Parabéns por esses debates que vocês têm promovido. Eles agregam muito e nos ajudam na reflexão para fora, né? Nos debates que a gente tem passado por aí. Então, eu sou pós-graduanda da linha de interculturalidade, ética e multiculturalismo, com a Ana Ivenick, que é minha orientanda. E eu tenho conversado muito com ela sobre a questão do multiculturalismo em meio a esse isolamento social, no sentido de que eu trabalho nas escolas particulares, né? Eu não sou da rede pública. E a primeira fala, assim, das famílias, quando souberam que iam precisar ficar em casa, foi mandar mensagens pedindo rotina, né? Por favor, me manda uma rotina, o que eu vou fazer com a criança? Me manda a rotina. E aí eu fiquei tão pasma, né? Pensando, assim, do quanto que esse mundo capitalista que a gente vive, da correria, da criança que entra às 7h30 da manhã, sai do colégio às 7h30 da noite e ainda vai para natação, e ainda vai para judô, vai não sei o quê. Como que as famílias não sabem lidar com as seus núcleos, né, culturais? A cultura da sua família, o que fazer, né? E aí a minha resposta para elas era: não tem rotina, tem a sua casa, tem a sua cultura. O que você vai fazer com seu filho hoje? Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou em home office. Então, organize-se de maneira em que você consiga dar conta da criança e dar conta do seu trabalho. Mas é muito importante que, neste momento, a sua cultura familiar grite o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde, o que você vai fazer de noite. Tira esse condicionamento, tira o horário escolar, faz o horário da sua casa, deixa a sua cultura acontecer. Então, assim, eles ficavam muito assustados, né, do que fazer.
E aí eu pensei na minha avó nordestina, que teve 15 filhos, lavando roupa na beira de rio, né? E sem tablet, sem computador, sem smartphone. Onde está a cultura familiar das pessoas hoje? Como lidar com as crianças quando tiram de você uma rotina com horários cronometrados em que você paga para ter esse horário cronometrado e não precisar se preocupar com isso, focar no trabalho, né? Uma sociedade que te faça produzir, né? E as pessoas vão deixando de ser. Então, eu tenho pensado muito nisso, nessa questão multicultural em meio à pandemia, onde as famílias estão precisando se reorganizar e reconhecer-se enquanto cultura familiar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto vem mesmo a questão da exclusão, né? A gente sabe que essa demanda é muito antiga. Eu faço parte de movimentos sociais, sou do movimento negro, e a gente sempre apontou a questão da exclusão tecnológica, exclusão do ambiente escolar, exclusão da educação de qualidade. Isso daí, de fato, já acontece. Mas agora fica muito mais gritante, né? Parece que vem à tona, né? Vem à tona a galera que tinha trabalho informal e precisa de R$600 para viver, vem à tona a galera que estava excluída do processo educacional, vem à tona o abismo, né, que provocam, né, de quem tem acesso a, por exemplo, fazer a prova do Enem, conquistar, né, uma vaga na universidade. Então, tudo isso se aflora em meio às crises, né? Então, eu penso que é por aí também. Sou de total acordo que não tem que haver calendário escolar. E aí eu pergunto, né? Eu faço lives nas minhas redes, e aí eu costumo perguntar para as famílias: o que vai acontecer com seu filho e com a sua filha se ele não se formar aos 18 anos no ensino médio e se formar aos 19? O que vai acontecer com ele, né? O que isso vai trazer de impacto, considerando que a gente está vivendo uma pandemia, né? É o mundo inteiro passando por isso. Mas o que vai acontecer se ele se formar aos 19 ao invés dos 18? Né? Então, deixo sempre essa reflexão. Era isso que eu queria colocar. Clarice, maravilhoso. É isso! Quem é o próximo inscrito? Maravilhosa mesmo. Olha, gente, não temos inscritos, mas tem aqui uma pessoa que sugeriu que a Mônica comentasse e aproveitasse e falasse um pouquinho de educação infantil. Eu não consigo identificar a pessoa porque não está com o nome aqui. Mas a Mônica podia entrar comentando aí os 3 últimos comentários? Vou entrando pelo cano aqui com vocês. Manda ver, amor. Primeiro, eu queria também parabenizar a Clarissa, que relato bacana, né, Clarissa? A única coisa que eu teria a complementar é que a sua linha não é interculturalidade, ética e multiculturalidade, é inclusão, ética e interculturalidade. Tirando isso, o resto foi maravilhoso. Eu vou na tua direção, Clarissa, para falar de educação infantil. Eu acho que eu já nasci professora, e assim, uma das primeiras experiências minhas como professora foi exatamente educação infantil. Eu amo educação infantil. E eu sempre costumo brincar que assim, a trajetória da gente em educação como sujeito, ela é inversamente proporcional ao nível de escolaridade, né? O nível de satisfação é inversamente proporcional ao nível de escolaridade. A gente começa... Deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês poderem entender um pouco do que eu estou falando. Ih, desliguei. Liguei. A gente começa... Ih, Cacilda. A gente começa assim, satisfação aqui e nível de escolaridade, né? Então, a gente começa super satisfeito na vida, né? Bem paralelo ao nível de escolaridade, educação infantil. Vamos lá. Com o tempo, a insatisfação vai subindo, não é verdade? E o nível também, o nível de escolaridade vai subindo. Eu falei inversamente proporcional, porque eu falei insatisfação, perdão, eu quis dizer satisfação. Então, o nível de satisfação, ele vai fazendo assim, ele vai descendo, e o nível de escolarização vai subindo. Quando a gente chega na pós-graduação, que é o pior nível possível de exclusão e de tudo mais, a gente se estrepa de vez. Então, assim, de fato, eu concordo com a Dani,
de que a educação infantil é, de todos os níveis, além de ser o mais importante em termos de desenvolvimento humano, em termos de tudo, é o que mais abertura dá para que a gente seja, para que a gente se liberte. Entretanto, acho muito importante marcar que eu conheço muitas escolas, inclusive particulares, tudo bem, são as escolas de fundo de quintal, não são as escolas ricas, do sistema positivo, o grupo Croton, Ayrton Senna, não, como é Viviane Senna, e sei lá mais o quê. Essas são high quality, no sentido de serem riquíssimas naquilo que provém para as crianças. As escolas de educação infantil pública, e mesmo as EDIs, os espaços de educação infantil, né? E as escolinhas chamadas, até certo tempo, de fundo de quintal, são escolas que nem sempre conseguem acertar. E não conseguem acertar por uma série de motivos, né? Então, eu já vi, por exemplo, eu vou contar um caso para vocês. Eu já vi, por exemplo, uma série de situações em que facilmente quem está cuidando da criança, quem é o professor da educação infantil, bate na criança, dá tapa na mão, né? Assim, isso é muito comum. Isso não é uma coisa incomum. Não pensem que seja, porque não é. Uma sacudidela, né? Enfim, mais forte, né? Mas, por outro lado, a chamada escola rica também é problemática, e eu diria que, no sentido do que a gente está discutindo aqui hoje, pior, esse sentido mercantilista, na medida em que promovem os vestibulinhos, né? E aí um exemplo muito concreto que eu tenho por exemplo, aconteceu hoje de manhã, numa outra reunião que eu estava, em que os pais vieram cobrar da escola, né, cadê os deveres? Cadê os deveres? Como Clarissa colocou aí, cadê os deveres? Né? Cadê as atividades? Esses pais de hoje que eu ouvi falavam em deveres. A verdade triste para mim no entanto, para quem me perguntou e pediu que eu comentasse, é que apesar dessa possibilidade da educação infantil, infelizmente o que eu vejo é que cada vez mais ela tem seguido também uma lógica muito ruim, uma lógica disciplinar, uma lógica de sentar enfileiradinho, uma lógica de um treinamento para a vida de trabalho, em que eu tenho hora de chegar, pendurar minha mochilinha, tem a hora de comer, tem a hora de brincar, tem a hora da rodinha, tem todo esse ritual, né? E esse ritual não vem desprovido de uma intenção, né? Que a gente não para pensar também. E aí, eu penso que a gente deve pensar particularmente nas escolas consideradas de alto nível, porque essas são as piores. Por mais bem-intencionados que sejamos como professores dessas escolas. E aí eu estou me referindo mesmo a muitas escolas de aplicação, inclusive. Tá? 1 minuto ela está me dizendo. A outra coisa que eu queria dizer, quando me perguntaram o que a gente faz, então, durante esse tempo, né? Esse tempo a gente tem que estar usando, em vez de estar dando aula, né, e de estar se remotizando para os alunos, com os alunos, de estar exatamente pegando essas famílias, como Clarissa fez, e hoje de manhã, num contexto de educação especial, já numa outra reunião, hoje é o dia das reuniões, foram questionar sobre um aluno da educação especial dessa instituição, quando as aulas foram suspensas, isso lá em São Paulo. A família veio, e lá eles entregam um material didático que se chama Trilhas da Aprendizagem. E aí foram perguntar, a família foi perguntar, mas para que eu vou ganhar isso? Meu filho não vai aprender nada sozinho mesmo, não sei ler, não sei nada. E a pessoa da instituição escolar falou, olha, primeiro porque é direito do seu filho. Né? Agora, como você vai usar ou não, a gente vai ajustando conforme o passo. Mas que chance se perdeu de, por exemplo, conversar, ao invés de planejar para a criança, planejar para e com a família, né?
e aproveitar esse espaço exatamente para se discutir com a família o que é essa educação, então. Eu acho que é para isso que a gente tinha que estar usando esse momento, coisas assim, né? Acabou meu tempo, então vou parar aí, depois eu volto. Belezura, Moniquinha. Muito obrigada, Miss Flor. Roberto, quer comentar? Quer dar uma entrada rapidinha, só para comentar as três primeiras falas? Obrigada. Rapidinho, eu vou tirar o meu áudio para não ficar dando eco, parece que eu vou reclamando. Eu acho que o áudio e o microfone, vou tirar o meu áudio, tá? Então, se alguém falar comigo durante a minha fala, não vou ouvir. Oi, gente, travou, né? Eu acho que travou o áudio. Ele foi desligar o áudio. Caiu. Caiu mesmo. A gente quer que o Bolsonaro caia, não você, Roberto. Estou de total acordo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao Roberto, então, para fazer a intervenção. A gente tem a Cida e a Alessandra para falar, aí eu deixo a Dani para o final, pode ser, Dani? Claro, uai. Beleza, como você já falou. Então, eu vou pedir a Cida para falar rapidinho. Cida, minha flor, por favor, abre teu áudio e teu vídeo para a gente te ver. Aqui, abri. Tá dando para ouvir? Maravilhosa, tá ouvindo, beijo. Gente, olha, dizer assim, do presente que tem sido participar desses momentos com vocês, desse debate, eu acho que isso fortalece muito, sabe? Os momentos que a gente tem tido discussões nas escolas, com os nossos pares. Eu sou aqui de Vitória, né, aqui do município de Vitória. Eu estou como gestora de um Centro Municipal de Educação Infantil. E assim, vocês vão falando e inúmeras questões vão vindo. E aí, só colaborar um pouquinho com o debate, de uma forma muito simples, né, com a minha humilde ajuda, é que a gente tem feito, assim, aqui em Vitória, momentos, né, com os nossos pares. Nós temos o Fórum de Gestores aqui de Vitória, que é um espaço muito potente, é um espaço muito rico de debate entre todos os diretores, onde a gente encontra caminho, né, de se ajudar, de nos fortalecer também e buscarmos estratégias de atuação junto à Secretaria de Educação, junto à Prefeitura e as suas práticas em relação às políticas, né? Então, é um espaço que fortalece muito a gente. E no âmbito, assim, da escola, eu diria para vocês que, enquanto gestora, algo que estava me inquietando muito, que eu fiz na sexta-feira e que foi muito bacana, foi um momento de diálogo com as famílias. Promovi uma reunião tipo EIT, e aí convidei o conselho de escola para estar junto, e foi, assim, uma participação extremamente bacana, sabe? A intenção era ouvir, exatamente porque a gente está participando de muitos momentos como esses, e a gente não sabe até que ponto, né, que tá vindo essa angústia dos familiares. E aí, no final, foi tão emocionante que eles colocaram as crianças para falar um pouquinho, e aí algumas crianças viram os professores. Foi muito bacana a discussão e muito potente também. Então, assim, aqui em Vitória, a gente tem buscado, né, inúmeras estratégias para a gente poder se fortalecer nesse momento. Hoje, nós tivemos um encontro também só com os gestores da educação infantil, para a gente poder ir estudando, né, essas situações que nos fortalecem, não só em tempos de pandemia, mas que vai para além, né? São momentos que a gente precisa de estar sempre buscando. Então, era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. E agradecer mais uma vez. Cida, você é uma flor. A gente vai colocar o seu depoimento lá depois, tá? No relatório geral da reunião. É importante, né? A gente tem feito isso, tem feito um relatório, né, das discussões técnicas e acadêmicas que a gente faz muita coisa acadêmica não, né, Dani? Porque é chato. Mas aí, no final do relatório, a gente coloca tudo isso que vocês estão relatando, os relatos de experiência, isso é importantíssimo. Não deixem de fazer, de nos mandar, tá bom? Meninos, o Roberto voltou para a sala. Aí eu reencaixo o Roberto e sigo depois para a nossa listagem, que tem a Alessandra, e tem a Dani e tem a Elvia. Tudo bem? Podemos fazer isso?
Roberto? Tá, vou acelerar aqui. Olha só. Primeiro eu quero lembrar uma frase que está no documento, que é: a tecnologia é tão boa quanto o seu uso. Essa frase está no documento, é muito bacana. Porque a gente está desviando, está esquecendo uma discussão que é o uso da tecnologia, que é o segundo ponto que eu acho que é muito importante a gente frisar. Estamos produzindo dados para Google, para Microsoft, para essas empresas todas, de uma maneira que é absurdo. O que está acontecendo em relação a essa geopolítica, essa economia dos dados, é a principal mercadoria do mundo hoje, de uma maneira completamente descontrolada. As pessoas sendo obrigadas a produzir material, produzir coisas e coisas. Além desse material, estão indo nossas informações também. Então, assim, está sendo colocado de uma maneira que a gente precisa tomar as rédeas, precisa se preocupar, precisa agir de uma maneira mais séria em relação a isso. Não é teoria da conspiração. Para vocês terem uma ideia, o PIB dos Estados Unidos teve uma retração de 4,8% no primeiro trimestre, o Facebook teve um aumento dos lucros de 18%. Hoje, saiu ontem, sei lá, no Yahoo, uma notícia de que com a retração, com o aumento do dólar, o PIB do Brasil passa a ser mais baixo do que os lucros, do que a grana do Google, da Google e da Microsoft. Certo? Então, isso não é pouca coisa. Essa questão da tecnologia, ela não é para ser vista como uma ferramenta. Isso é coisa mais densa e está passando ao largo como se fosse ferramenta. Nós estamos entrando de patinho nessa história, eu quero frisar. E segundo ponto que eu gostaria de deixar muito marcado, foi uma coisa que eu falei antes, na semana passada, eu quero voltar. Tem um ponto que está sendo colocado nesse parecer do CNE e nessas políticas que estão em curso, que é um esfacelamento da educação pública e da escola pública, das redes públicas. Depois de anos de luta e de conquista da educação, podemos fazer a crítica que for, mas uma conquista das classes populares, uma conquista social, que foi a educação pública, ela está sendo desregulada. Os estados, os governos estão sendo desresponsabilizados sobre o que fazer com as escolas. Aí, eu acho, para fechar, que é um momento muito importante de, como professores, assumirmos uma posição política de fazer aquilo que os estudantes fizeram há pouquíssimos anos, ocupar as escolas, tomar para nós, junto com a comunidade como um todo, o uso dessa escola, tomar para nós o que fazer e um sentido a dar a essas escolas. A dar às escolas, ao conhecimento que nós trabalhamos dentro delas, as relações estão ali dentro, porque elas estão sendo esfaceladas nesse momento. Esse parecer, ele é só um dado que está sendo colocado, aproveitando este momento para esvaziar a educação pública. Tá legal? Eu gostaria de não perder o rumo desses dois pontos, dos dados e da educação pública. Vai lá, espero ter falado muito. Maravilha, Roberto. Isso é o norte, a gente precisa ter isso como norte, né? Essa tecnologia que não é... Quer dizer, nós não somos tecnofóbicos, como temos sido acusados. Mas tecnologia, do jeito que está sendo entendida, é como ferramenta, né? E ferramenta pode construir, mas pode destruir também, né? Vamos lá. A Alessandra se inscreveu, não é isso? Vamos passar para a Alessandra, por favor. Seja bem-vinda, Alessandra, grande companheira lá da Faculdade de Educação. Cadê você? Abre seu vídeo. Abri. Fica à vontade, Alessandra. Beijo. Olá, gente. Boa noite. Eu vim aqui, né, convite da Dani, da Beli. Eu queria fazer uma contribuição, eu acho que foi bom porque o Roberto fez uma reflexão agora que é um pouco daquilo que eu acho que a gente precisa trazer para o debate, né? Quer dizer, a ameaça desse tempo de pandemia para a ideia da escola para todos. Eu digo a escola pública. Eu tenho feito algumas reflexões no sentido de que a gente precisa entender um pouquinho, né, antes da pandemia,
um pouco um projeto de educação que está em curso, né? Quando o Roberto fala que o Freitas, né, o documento que o Freitas disponibilizou, né, o Freitas é um cara que já está fazendo uma avaliação de que a crise, né, da escola é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Para mim, que trabalho e milito na educação de jovens e adultos, a gente está vendo um fenômeno que a gente chama de desescolarização da EJA, que é efetivamente a retirada do direito à escola para os sujeitos da educação de jovens e adultos. E eu não acho que isso é só um projeto para a educação de jovens e adultos. Por exemplo, a reforma do ensino médio, ela vai implicar na desescolarização dos jovens pobres e dos jovens de periferia, no modelo da reforma do ensino médio que a gente tem. Então, um projeto, eu acho que se rompe uma ideia da escola moderna, né, da escola para todos, a escola liberal que a gente teve, que ela é uma escola de classe. Então, assim, a escola pública, ela foi universalizada no Brasil nos anos 90. Nos anos 90 do século XX, a gente universalizou o ensino fundamental no Brasil. Tem uma metáfora que a gente fala que a educação brasileira é uma estrada que vai sendo asfaltada e o carro está andando e nós dentro do carro. É isso, né? Então, não tem novidade quando a gente vê certificação vazia, subescolarização, modos precários de escolarização, tudo isso faz parte desse processo. Mas, como alerta o Roberto, a gente precisa reconhecer que essa escola pública tem sido fundamental para a emancipação da classe trabalhadora. Hoje, a classe trabalhadora que está na Universidade Federal, ela veio da escola pública. Ela veio dessa escola pública com todas essas contradições. E é isso que a gente está encerrando. É isso que a pandemia está sendo usada para encerrar, né, para acelerar um processo que já estava aí na ordem do dia, não é? E aí eu também ando muito preocupada com a frouxidão do documento do Conselho Nacional de Educação. Ele é um documento aberto, né? Você pode fazer tudo, né? Desde que você esteja fazendo alguma coisa. A narrativa da educação remota, ela é quase uma unanimidade. Você precisa fazer educação remota. Todas as redes são chamadas a fazerem a tal educação remota, né? Então, eu acho que a gente precisa efetivamente estar muito atento a essa volta do pós-pandemia. Porque eu acho, primeiro, que a evasão vai ser grande, e acho que ela vai ser maior do que a evasão que a gente tem hoje, não é? Como é que fica hoje, por exemplo? Existe uma plataforma da rede estadual. Nós estamos falando de milhares de alunos de uma capital como o Rio de Janeiro, né? Como um estado como o Rio de Janeiro. Os alunos não estão acessando a plataforma, mas isso não é uma preocupação da SEDUC. A SEDUC quer que os professores manuseiem essa educação remota, porque isso é o projeto. Então, eles não estão preocupados, como o Roberto falou, se está garantindo dados para os alunos. Se a gente pega os pareceres internacionais, a gente vê claramente, nos Estados Unidos, nos colégios de periferia, o ônibus escolar passou a ser um local de Wi-Fi, e aí era colocado perto desse bairro para que os alunos pudessem acessar a educação remota. Isso é impensável no Brasil, porque a gente não está preocupado, os gestores não estão preocupados com o que acontece na ponta. Então, a gente tem alunos numa turma, a gente fez um levantamento pelo Fórum EJA, a gente tem 5 alunos participando, 6 alunos numa outra turma, mas isso é importante para a SEDUC? Não. Ela fez um contrato milionário com a TV Band, ela fez um contrato milionário com o Google, agora a SME fez um contrato milionário com a Microsoft, né? E todas as prefeituras pequenas de Nova Iguaçu fez um contrato com uma pequena plataforma de São Paulo. Então, é isso. Na verdade, a pandemia está sendo usada para que os professores testem, pelo menos na escola pública, para que os professores testem essa experiência da educação remota. E como é que isso vai ser usado depois, que é a minha preocupação. Porque esse aluno, né, que não está acessando, como é que ele vai voltar para a escola? Como é que vai ser esse retorno? Então, a gente está muito preocupado na educação de jovens e adultos. Esses alunos não vão retornar, eles não vão voltar, não é? Porque, assim, eles morreram, seus professores morreram, quer dizer, ainda tem toda uma questão que a gente tenta dar uma normalidade na maior tragédia humanitária que a nossa geração vivenciou. A gente vai chorar nossos mortos, né? Volta e meia a gente vê, né, no Face, professores de educação básica que morreram, alunos que morreram. Então, é todo um cenário
preocupante colocado e que eu acho que vai impactar muito a escola pública. Eu estou muito preocupada, porque se a gente já anunciava esse processo de desescolarização, de esvaziamento do caráter público da educação, da sangria do capital educacional ao fundo público, isso agora vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Precisamos estar muito atentos, e espaços como esse é importante para isso, para que a gente fique atento ao pós-pandemia e que a gente lute pela manutenção da escola pública, com todas as suas contradições, com todos os seus erros, com tudo que a gente critica, ela é muito melhor do que não ter a escola pública, como a gente já teve durante muitos séculos nesse país. Obrigada, gente. Encerrei. Beleza, Alessandra. Maravilha, Alê. A gente está junto nessa aí, meu amor. O Roberto pediu para comentar o que a Alessandra acabou de dizer. Se o Roberto conseguir fazer isso em 1 minuto e meio, eu deixo ele comentar agora. Não. Eu falei no chat que foi uma contribuição que eu deixei lá, uma entrevista, foi só isso. Era do chat mesmo. Não quero falar. Sim. Tá? A entrevista lá do blog do Freitas, foi isso? Não, do blog. O Freitas foi antes, depois foi a Xuxa. Foi antes. Tá, a gente vai coletar todas essas contribuições e depois vai colocar no documento da relatoria de hoje, tá? Para todo mundo poder acompanhar. Obrigada, Roberta. Elvia, abre seu vídeo, por favor, então, minha querida. Olá, pessoal, boa noite. Eu queria falar, né? A fala do Roberto, para mim, ela é muito boa quando a gente pensa na necessidade da luta pela escola, né? Mas aí eu acho que aqui eu reforço de maneira bem forte a importância da unificação da categoria. Acho que a luta pela escola deve passar pela luta pelo reconhecimento do trabalho do professor, né? E isso dentro de espaços políticos, inclusive, né? Acho que a gente é muito enfraquecido politicamente, acho que a gente tem pouca representação, né? E eu já tinha comentado isso na outra reunião, eu reforço que eu acho muito questionável a gente ter a OAB, a gente ter tantos conselhos formados por seus pares e que se unem para ter força, para conseguir força, e a gente não tem nada disso, né? O que controla esses conselhos, tudo que controla, tudo que envolve educação, são grandes corporações que olham a educação justamente de uma maneira que a gente não concorda, que é uma maneira mercadológica, né? Com fins particulares, né? E eu sou professora aqui do município de Santa Maria, eu não sei se tem tempo, mas só para falar que uma coisa que eu achei bem positiva aqui em Santa Maria é que a prefeitura, a Secretaria de Educação, ela propôs 2 meses de formação, né? Acho válido na medida em que dá esse tempo para os professores se conversarem, né? Porque fomos separados vão ter várias conferências, e além dessas conferências que são mais gerais, a gente está dividido em grupos, né? Área das linguagens, área das ciências, então estamos divididos assim, e cada grupo vai conversar entre si para formular o que foi chamado de currículo emergencial. A partir desse diálogo, a partir desse projeto de formação da prefeitura, é que vai sair o que a gente vai fazer com relação ao ano de 2020, né? De positivo, a primeira coisa que eu aponto é os professores estão envolvidos, então você tem um diálogo direto com a categoria dos professores, que é o que mais importa, a meu ver. Você não pode simplesmente querer impor aos professores que eles façam as coisas de qualquer jeito, né? Faz isso assim e não tem diálogo nenhum. Então, acho que abrir para a comunidade, para os professores terem esse espaço de diálogo, acho super importante, né? Questiono algumas coisas com relação à carga horária. A carga horária ficou um pouco confusa,
porque como essas conferências, eventos, acho que eles não supririam toda a nossa carga horária, o que eles falaram? Falaram em banco de horas. Então, a gente vai estar devendo horas para a prefeitura, que vão ser pagas mais para frente. Para quem trabalha só 20 horas, talvez consiga. Para quem trabalha mais de 20 horas ou trabalha em mais de uma instituição, não sei como é que vai resolver. É um pouco confuso. Vamos ver o que eles vão fazer com isso, né? Aí, o que eu achei realmente muito complicado também é que a equipe diretiva das escolas, elas vão ter que cumprir carga horária na escola. Então, essas pessoas, os diretores, né, os gestores das instituições, eles vão ter que ir para a escola fazer horas lá. Segundo a secretaria, seria para ter proximidade com a comunidade, né? E eu questiono isso e colocar em risco, né, essas pessoas que nem todo mundo, né, é jovem, né? A diretora da minha escola, por exemplo, eu consideraria ela num grupo de risco, né? Então, eu acho isso questionável. Mas, no geral, esse seria o relato que eu teria para hoje. Ótimo, Elvia. Você já tinha feito, inclusive, um registro um resumo desse seu relato lá em cima. Acho perfeito. A gente tem mesmo que entender quais são esses processos, né, de gestão, né, e como é que eles mais pioram do que colaboram, né, com essa gestão da crise pandêmica, né? Vamos ver como é que Caxias do Sul vai se comportar. Achei muito curiosa essa forma de tentar entender, né, o pós-pandemia. Vamos observar junto com você aí, tá bom? Não deixa de trazer esse seu relato para a nossa relatoria final. Meninas e meninos, a gente tem a Dani encerrando, então, as inscrições, tá? A Dani vai falar por 3 minutos e eu vou cobrar isso dela. E depois... Sério, porque ela não cobra, mas eu cobro. E depois eu sugiro que a Moniquinha e o Roberto façam suas considerações finais e a gente vá conversando com eles, meio já que se despedindo, porque a gente está aí atingindo o teto da nossa reunião daqui a 15 minutinhos. Tá bom? Pode ser assim? Que ótimo. Quem não teve a oportunidade de falar, pode colocar lá no chat as suas impressões, comentários que a gente traz para a relatoria depois, tá bom? Então, Dani, fica à vontade. Então, eu sou péssima mesmo de cortar as pessoas falando, até porque a ideia da gente, dessas conversas aqui, né, Beli, porque é isso, as pessoas precisam falar do que estão pensando para a gente poder se organizar. Se a gente não escuta as pessoas, a gente não consegue se organizar. E aí, a ideia dessas conversas continua sendo fundamentalmente, Roberto e Alê, o que vocês falaram hoje, é a defesa da escola pública, presencial, socialmente referenciada, com todas as possibilidades de mudança que a gente vier a construir juntos. E eu acho que essas mudanças que a gente está falando que são possíveis de fazer ou de pensar nesse momento, elas também, penso eu, que elas precisam ter como horizonte o que um projeto de educação responde a um projeto de sociedade. Né? A gente está falando aqui que é preciso a gente estar com a comunidade. Para que a gente tem que estar com a comunidade? Para que a gente quer criar movimentos de ensinar e aprender? Eu penso né, eu atuo assim, que os movimentos de ensinar e aprender nos quais eu estou inserida, eles têm como horizonte transformar a realidade. E que realidade é essa que eu estou pensando em transformar? Então, isso é um debate que a gente tem que trazer, né? E, nesse momento, a urgência é a defesa da escola pública gratuita, presencial, aquelas coisas todas, porque o que se abre de fato, uma possibilidade de acabar com ela.
né? E acabar com ela significa o quê para a gente? Do ponto de vista de imaginar um projeto de sociedade. Quantas vezes, aonde a gente tem a oportunidade de pensar um projeto de sociedade que não seja na escola, né, nos grupos em que a gente está organizado? Se a gente começar a se dispersar, e tudo que se quer é a dispersão, porque com quem a gente está brigando está muito bem organizado há muito tempo, obrigada, né? Se a gente começar a se dispersar, né, a situação vai ficar insustentável. E a gente, além de não querer a situação insustentável, a gente ainda quer transformar a situação. Não sei vocês, mas eu estou querendo. Então, para esse grupo, por exemplo, que está se estabelecendo, de pensar como imaginar outra escola, mas imaginar a escola, né, de outras formas para uma outra sociedade, a gente precisa trazer para cá também o pessoal dos sindicatos, o pessoal dos movimentos sociais, né, as pessoas que estão organizadas de outras formas, para pensar essa educação que quer pensar um projeto de sociedade, enfim. E, do ponto de vista da educação infantil, eu acho que é um bom começo a gente pensar com a cabeça da educação infantil. Da educação infantil, não nos moldes que Mônica denunciou, que é verdade que acontece, mas do que o movimento da educação infantil histórico conquistou com as diretrizes para a educação infantil, essas coisas. Perfeito, Dani. A gente tem se aproximado, né, de educadores populares. Ontem mesmo a gente, no convite que a gente fez para os colegas estarem aqui hoje, a gente colocou a Adriana Kairos, né, que é poeta e é educadora popular na Maré, né, tem feito um trabalho maravilhoso. Quer dizer, como é que a gente pode se aproximar de fato, né, da Adriana, por exemplo, né, da comunidade da rede que ela teceu lá na Maré? A gente precisa realmente trazer esse pessoal aqui para junto da gente. Queridos, agora eu vou pedir a Clarice, desculpa, é que a Clarice acabou de falar aqui no chat que ela é dirigente do Centro Rio e é da Comissão de Educação Infantil. Então, ó, pegar e-mail, zap, CPF, identidade de Clarice para a gente continuar esse papo aí, tá? Por favor. Clarice, se coloca aí. Daniela e Aroilton, lá de Friburgo, também, querendo a construção de um caminho de atuação nosso, né, com ingerência nossa, para construir essa escola, mesmo falida, mas vamos lá, ela é nossa e a gente vai ocupá-la, como diz o Roberto. E aí eu vou pedir, tanto a Mônica quanto ao Roberto, para já irem fazendo as suas considerações finais e a gente vai, né, se juntando a eles aí nesses poucos minutos que nos restam. Vamos começar pelo contrário? Vamos começar pelo Roberto agora? Cadê o Roberto? Eu estou aqui. Vamos lá, deixa eu falar. Vamos tentar ser bem rapidinho. Seguinte, esse é muito importante, eu acho fundamental a gente... Travou para vocês ou só para mim? Travou? Travou, não tinha travado você. É da maior importância isso que a gente está fazendo hoje, mais uma vez, mas eu quero lembrar que nós temos hoje 24 pessoas. Na última chegamos a ter 56, se eu não me engano. Não está sendo fácil para as pessoas, tantas lives, tanta exposição, e principalmente para professores, né, que nesse momento estão sendo massacrados por conta dessas demandas todas que estão sendo impostas e que estão sendo colocados hoje cada vez mais como executores de políticas, executores de demandas externas aos seus próprios trabalhos. Então, quando eu falo de defender a escola pública e de ocupar a escola pública, isso significa professores estarem no meio dessa história, porque o próprio documento da OCDE fala em bem-estar dos professores e dos profissionais que trabalham nas escolas. Então, a gente fala às vezes da educação de uma maneira ampla, ou da escola como algo que existisse por si, mas a gente precisa reafirmar nesse momento essa questão de quem está lá dentro, né, dos sujeitos que estão lá dentro, que estão atuando no dia a dia na escola. É mais do que nunca. É um imperativo hoje, quando a gente fala de humanizar e não aceitar essa imposição
das políticas e do fazer da produtividade, humanizar significa pensar nos sujeitos que estão lá dentro. Porque as professoras são também as mães das crianças que estão assistindo as aulas online, né? As rotinas desses profissionais mudou completamente, as preocupações mudaram e estão sendo obrigadas a produzir nesse momento. Então, eu quero deixar esse final, né? Essa fala final, da gente tentar fortalecer cada vez mais nossas redes de solidariedade humanas entre nós e profissionais, né, para a gente conseguir pensar alguma coisa. Nossa velocidade é mais lenta do que a desse processo todo, sim, mas vamos construir alguma coisa coletivamente, ouvindo todo mundo e com ações concretas. E eu acho que nós temos possibilidade de algumas ações, sendo bem claro, sendo bem direto, possibilidade de ação, começar a construir algumas formas de pressionar os governos a atuar no sentido de promover o bem-estar e se preocupar com as pessoas. Está no documento da OCDE. Por isso que ele foi lido hoje. Sabe, nós temos algumas poucas coisas que nos sustentam, até como em termos de discurso, em termos de política, que existem nesse momento. E, para além disso, a gente precisa também estar junto, né, professores e comunidade, porque uma série de formas solidárias de sobrevivência, de reinvenção da vida nesse momento estão acontecendo e que muitas vezes nós não estamos conseguindo acessar, não conseguimos estar perto. É isso aí. Tá bom? Boa noite. E tá sendo muito legal, né? Cada semana a gente discutir. Vamos lá, vou fechar aqui. Beleza, Roberto. Você é um parceirão, um cara que tem uma lucidez, uma generosidade incrível, né? Vou ficar enchendo muito a bola, não, tá? Só precisa ter um perfil no Facebook depois para a gente conversar melhor sobre as coisas. Ó, gente, Roberto, depois deixa também para a gente seu e-mail aqui, tá? Para a gente mandar para você a relatoria de hoje. Acho que você não deixou. A Maniquinha está por aí, está me ouvindo? Sim, senhora, chefa. Abre aí, Xerri. Então, gente, eu acho que está sendo realmente fantástica essa oportunidade da gente estar juntos aqui e juntos, né? Penso que nós já tivemos mais gente, estamos com 24 agora, mas teve momentos aí que a gente teve uns 30 e muitos. E tem dia assim mesmo, né? Assim, participação é isso. Tem dias que vem menos, tem dias que vem mais, isso até que não me preocupa tanto. Agora, me preocupa me fazer entender. Parece que eu tenho uma fala dissonante, né, quando eu me coloco. E talvez eu tenha um pouco, sim. Eu queria que vocês compreendessem o seguinte, eu não sou contra haver uma instituição que promova a educação. Eu sou contra a escola como ela é neste momento. E isso não significa derrubar o que seja nosso. Isso significa a gente se colocar num movimento de definir o que é nosso. O que é que nós queremos e como nós queremos. E, para isso, desculpe, com todo respeito ao documento do OECD, mas eu li assim, bastante esse e vários outros. A OECD se chama Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é pautada por países, basicamente, o Brasil parte, mas não é quem manda ali dentro. Então, assim, mesmo com todo esse texto belíssimo, eu desconfio demais desses textos que vêm dessas organizações. E eu acho que a gente tem que estar alerta para isso. Se a gente quer resgatar a nossa escola, não é também nos pondo no lugar de professores que sabemos o que é melhor para a escola, que isso vai acontecer. Isso vai acontecer quando a gente se juntar com os nossos alunos. Eles sabem, junto conosco, o que é melhor para a escola. E não a gente sozinho, gente. Nesse sentido, esse universo escola, professores e alunos, é que eu acho que tem que ser o primeiro universo a construir a grande pauta para ser levada para onde quer que seja. E aí sim, com o apoio de sindicatos e quem mais seja. E, claro, movimentos sociais e tudo mais. Mas é importantíssimo que esta comunidade escolar, leia-se professores, alunos e outros servidores dentro da escola, eles conversem e eles montem ou pensem e reflitam o que é essa outra escola, né? Então, eu acho que isso é importante que fique bem claro. Se parece que eu não falei isso, que fique claro agora.
E o caso que eu queria contar eu vou contar agora. É com a minha sobrinha, que é de escola pública, uma escola de educação infantil. Ela está quase indo já para o ensino fundamental. Uma conversa que tivemos ontem, em que ela me dizia que a fruta, ela falava, estava chupando uma laranja, e ela me falava assim, a laranja tem um monte de caroço, semente. Eu disse, que legal, porque eu estou plantando um monte de plantas aqui. São os meus cachorrinhos, são as vidas que eu estou cuidando, porque você está com um cachorrinho novo e eu não estou podendo ter cachorrinho agora, então eu estou cuidando de plantinhas, olha que legal, mas é vida também. Aí, brincando com ela, eu falei, você sabia que se a gente plantar um feijão, até no algodão você vê ele crescer? Ela falou, eu sei, a minha professora fez isso na escola. Eu falei, então vamos fazer juntas essa experiência? Ela no telefone lá e eu aqui. Ela falou, não, porque eu não sei. Eu falei, mas você não disse que a sua professora fez? Mas foi a minha professora que fez, eu não fiz. Eu falei, então, mas eu também sou professora. Então vamos fazer, a tia te ensina de novo. Eu sou tia mesmo, né? Porque eu sou a mulher do tio dela. Aí ela, não, eu não sei. Eu não sei. Aí eu falei, mas a tia te ensina, vamos fazer. Não, eu não sei, eu não quero saber, e vamos mudar de assunto. Ela tem 5 anos. Qual é a moral da história, gente? A escola não está mais dizendo coisas, talvez, que essa galera queira ouvir, né? A escola, às vezes, também emburrece. Eu não sei o que foi que essa professora fez, mas uma coisa linda que é cultivar a vida, e que eu acho que é a nossa grande tarefa, a gente está deixando passar, gente. Né? Para mim, educação é cultivar a vida antes de qualquer coisa, e vida é junto, mesmo que virtualmente. Então, os nossos alunos têm que estar com a gente nisso. Não tem sentido construir escola com cabeça só de adultos. Não tem, principalmente se for dos adultos que têm ditado o ritmo da escola hoje e sempre. Desculpem, eu não sei, a escola que eu consigo ver como professor e pesquisador não deve ser igual a de vocês, mas as que eu entro, eu vejo opressão, eu vejo gritos, eu vejo a mesma coisa que provavelmente a professora que apanha em casa faz com o aluno na sala. Vocês me desculpem, a gente tem que botar o dedo nessa ferida, essa escola reproduz isso, sim. E discutir isso com as pessoas que são parte desse universo, leia-se, nós e os nossos estudantes, é o início de tudo. Não vai ser com mais experts, mais gente, mais não sei o que vindo, não. Desculpa aí. Não, acabei, falei. Era isso que eu queria dizer. Então, não me entendam mal. Eu estou junto. Mas talvez eu pense que o caminho seja diferente. Só isso. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Daqui para frente eu só falo de 3 em 3 minutos nas próximas lives. Mas eu vou ser insubmissa para dizer assim, Mônica, ninguém teve desacordo aqui. A gente está. O que houve aqui foram ponderações sobre como pensar assim. Eu não falei de acordo, falei de desentendimento. Não falei de acordo. Eu não fui mesmo para isso, enfim. Mas eu acho que tem acordo aqui, né? Só que pegando duas situações que se completam. Oi. Deixa eu... Menina, Mônica, bom, claro, tenho que te agradecer, porque você topa todas as paradas, né, que eu puxo, não tem jeito, né, te puxo, você vem. E você vem sempre assim, com essa força e com essa potência. E salve-se quem puder, né? Eu acho ótimo. Acho ótimo. Sério, acho muito legal. Tem uma coisa que você falou que me deixou bastante afetada, afetada no sentido de, sabe, de afeto mesmo, né? Essa coisa da escuta sensível, das falas que não comparecem, né, na escola, isso é fundamental. A gente realmente ainda tem uma escola feita por cabeças, né, iconoclásticas e pouco criativas, pouco imaginosas de adultos, né? Se a gente vai chamar a comunidade para conversar, tem que chamar, inclusive, essas crianças para conversar. A Daniele já tinha falado isso aqui. Vamos botar as crianças, vamos fazer uma das nossas rodas com crianças e pais juntinhos, né?
Seria ótimo, né? Eu adoraria que a minha filha, por exemplo, estivesse aqui agora falando das experiências dela na escola. Mas, o que ela tá fazendo? Ela está com saudade, porque ela não está fazendo as atividades remotas do que a Prefeitura de Niterói propôs. Eu não vejo nenhum sentido naquilo. Né? São aulas de telecurso, tá, gente? Telecurso de 2013, aquelas atividades autorreguladas que o Estado também está mandando impressas. Né? Nossa, horroroso. Então, quer dizer, o que ela está fazendo? Ela está fazendo curso de mangá, de anime, e ela está se descobrindo, um negócio super legal. Vamos pensar num negócio desse, Daniele? Vamos pensar em trazer essas crianças, né? Vocês, professores que estão aqui na sala, vamos propor uma roda de debate menorzinha, tá? Para não cansar a criançada de, no máximo, 50 minutos, 1 hora. Vamos trazer essas crianças, vamos trazer essas vozes. Acho que a Mônica fez essa chamada para a gente hoje, a gente precisa aceitar. Isso é importante. Vamos lá? Eu acho que com isso eu já fiz as minhas considerações finais. Eu não me inscrevi, me desculpem, né? Estou me metendo toda hora e não me inscrevi. Pouquíssimo democrática, né? Mas eu queria muito que, antes da gente se desconectar, cada um desse um oi, um tchau e deixasse aqui no chat, por favor, o seu e-mail para a gente mandar a relatoria. E a nossa foto? Não vai embora não, Roberto. Para a Mônica, para a nossa foto em PDF para todo mundo, tá? Que ela preparou um material super legal. Ela pode mandar para mim que eu transformo em PDF, se você quiser. Mando. Já está já está, eu acho. Tá ótimo. Beleza. Então, não foge não, que eu tô registrando quem está fugindo. Gente, vamos abrir aí as câmeras. Que beleza. Você fez, Dani? É porque assim, ó, pessoal, vamos botar a mãozinha aí, bota todo mundo a mãozinha, porque aí aparece todo mundo. Isso. E a Janete! Não acredito que a Janete também nem se pronunciou. Muito bom. Caraca, hein? Só gente potente nessa roda. Vou te ver, Janete. Vai dar merda! É agora que a gente vai derrubar o capitalismo! Os 3 poderes fazendo luta armada, gente. Antes da gente acabar, então, queria pedir uma coisa. Eu sugeri a Lê para puxar a conversa semana que vem. De jovens e adultos, pode ser, Lê? E se... Você puxa a conversa semana que vem? Não vi, Dani. Você puxa a conversa semana que vem? Puxo. Puxa. E aí, deixa eu só falar para vocês uma coisa. Janete é um ser assim iluminado, tem muito a ensinar para gente. E quando a gente fala de pensar para além das nossas bolhas, eu acho que Janete podia vir aqui também trazer grandes contribuições. Como a gente trouxe 2 pessoas conversando hoje, abrindo conversa, talvez... Janete, olha só, abusada eu, né? Eu fazendo branquice. Convidar a Janete para conversar, puxar a conversa junto com a Lê, pode ser? Fechou. Desculpa, Janete, te expus na Medina, né? Branco fazendo branquice, amiga, mas é porque eu sou sua fã. Abre o microfone. Beleza, meninos e meninas. Não me deixe envergonhada, tá? Maravilhosa. Queridos, nossas segundas-feiras têm sido muito legais. Tá? Para mim, pelo menos, eu saio revigorada desses debates. Tão bom. A generosidade de vocês é muito boa, muito potente. Olha só, vamos dar um tchau coletivo. Alguém queria falar alguma coisa, deixar um comentário? Fiquem muito à vontade, tá bom? A gente vai sair da sala aos poucos, porque a gente precisa salvar o chat. Élvia, me salva, Élvia. Me ajuda. Eu salvei. Tchau, gente. Tchau, gente. Pessoal, boa noite. Muito boa. Obrigada por tudo. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Semana que vem no mesmo link. Até, gente. Um abraço. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Coisa boa, gente. Já comecei salvando.
Ó, essa dona Elvia não é mole, não. Maravilhosa. Daiana, beijo para você, tchau. Juliana, maravilhosa também. Amanda também tá aí. Que coisa boa. Vocês ficam só na moita, né? E no final aparecem, tá vendo? Que legal. Ó, o pessoal do CEP, da SEDUC, lá tá fazendo um movimento super legal de boicote ao EAD. Eu esperei o Joaquim aqui para ele dar esse informe, mas ele não veio dar, uma pena. Oi, Não, Beli. vou chamar ele para dar esse informe. Fala aí, Amanda. Oi, querida. Desculpa, eu estava na rua, só consegui acessar agora. No final. Está fazendo sua caminhada noturna? Pois é. Aí dá o mercado, né? Essas coisas. Não, mas vem semana que vem e vem com o pessoal lá do grupo do boicote ao EAD no Estado. Vocês certamente na semana que vem já vão ter aquela carta estruturada, né? A carta que vocês estão fazendo para as secretarias. E aí a gente apresenta o pessoal, tá? Vamos junto. Por favor. Valeu, querido. Vamos unificar essa luta, né? Necessário. Importantíssimo. Cirlane também. Tem mais alguém de Friburgo que eu não sei quem é. Martinha? Marta? Quem é Marta de Friburgo? É essa moça bonita que está se escondendo na penumbra da luz. Que escola que tu é de Friburgo, moleque? Eu trabalhei em Friburgo muitos anos da minha vida. Abre teu microfone, Flo. Não conseguimos ouvir. Oi. Oi, querida. Oi, Beli. Oi, é a Amanda que está falando, né? Eu não consigo falar com a Marta. Marta, Marta. Fala você, por favor, aqui no chat, tá bom? Queria saber. Tem tantos colégios estaduais maravilhosos e municipais também lá em Friburgo. Muito bem. Tem o seu Felipe aqui, que eu desconfio que seja o Felipe lá da pós-graduação, não é, Dani? Felipe Ferreira. Será que é Felipe de Friburgo? Eu tô falando que esse pessoal de Friburgo não é mole, não, cara. Vanessa eu não conheço. O Bruno de Porto Alegre, tchê. Mas tem uma mocinha de mais longe, que é Caxias do Sul, lá. Elvia, pode deixar que eu vou fazer seu certificado, tá? Não esqueça, não. Eu tô cheia de coisa. Gente, a gente está trabalhando demais, né, Dani? Meu Deus. Caramba. Uma loucura. Elvia tem que ajudar muito, gente. Elvia é um doce. Ela organiza o nosso chat, ela manda contribuições. Ela fica fazendo resumos das falas de todo mundo. Que coisa bonita, né, Elvia? Isso é muito Elvia, eu quero dizer que eu tenho inveja desse povo que faz isso. Porque, assim, vou confessar para você, eu não consigo controlar. Eu controlo o tempo, mas a pessoa está falando de troço tão bacana que eu quero ficar escutando o povo falando, entendeu? Aí eu não tenho moral nenhuma, né? Eu sou boa de mexer com as tecnologias, entendeu? Esse negócio de ser muito organizado não é comigo. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu só tento, assim, alguma coisa, mas muita coisa me escapa. Não, mas a Beli é boa, a gente está bem orientada. Eu sou professora de didática, minha filha, sabe que mas eu, se eu fosse dar aula de didática, estava perdida, porque a minha didática com as crianças é de virar a escola de cabeça para baixo. Eu gosto de uma baguncinha assim, sabe? Aquele caosinho pessoal. Meu caos pessoal eu organizo, eu consigo dar conta. Não, quando tinha passeio lá na escola, vou te falar, a galera já ficava estressada comigo, eu já falava, pode parar de palhaçada, hein, Dani? Porque a gente andava, eu falava assim, deixa as crianças andar. Aí eu combinava com as crianças, vai até onde a minha vista alcançar. Quando a minha vista não alcançar mais, eu grito, volta, fulano, volta. Então as crianças iam, e as minhas colegas tudo estressadas. Calma, aí quando perdia lá no horizonte, eu falava, volta, fulano! Eu era a barraqueira do passeio. Legal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Marta. Marta, você é de que escola? Eu nem sei se ela está me ouvindo mais. Gente, eu vou fechar a gravação, tá?
Pessoal, já fechei o ao vivo também. Tinham 7 pessoas acompanhando, inclusive a professora Diva, lá da faculdade, estava acompanhando.